terceiro protesto realizado nesta quarta-feira em Manaus levou aproximadamente 30 mil manifestantes às ruas da capital amazonense. O ponto principal de concentração foi a Assembleia Legislativa do Amazonas. Na manhã desta quinta-feira, o presidente da Casa, deputado Josué Neto, recebeu um grupo de jovens que está à frente do movimento. Um dos representantes foi à tribuna e pontuou as reivindicações. Além de terem conseguido passar de forma muito pacífica as necessidades deste grupo, conseguiram também fazer com que o movimento tenha sido sem qualquer tipo de problema de agressões ou de depredação. Então, a Assembleia Legislativa, como me pronunciei hoje de manhã e voltei a conversar com eles agora há pouco, estará sempre aberta, sempre com as portas abertas para receber as pessoas que querem, de alguma forma, melhorar a vida na sociedade, que querem melhorar a vida das demais pessoas, seja quaisquer que sejam as manifestações. Toda vez que a manifestação é pacífica, eu acho que é muito positivo. Nós não podemos permitir o vandalismo, né? Mas, por exemplo, aqui ocorreu ontem em Manaus, se você pegar todos os jornais hoje, geralmente foi uma manifestação positiva, pacífica. Eu sou altamente favorável que manifestações pacíficas, ordeiras, respeitosas, continuem sendo praticadas pelo Brasil inteiro. Eu posso divergir de muita coisa, eu não posso desrespeitar daquilo que eu divirjo. Então, quanto mais ações pacíficas nós tivemos, melhor. Acho que uma manifestação democrática, ordeira e pacífica na forma, mas radical no conteúdo, radical na exigência de cobrar uma nova mudança, uma nova postura política por parte do Poder Legislativo. E eu acho que a Assembleia tem que dar respostas imediatas a isso. A sociedade que está cobrando providências do poder público e é natural que também aqui, junto à Assembleia, a população cobre aquilo que é de responsabilidade da Assembleia. Afinal de contas, é o Poder Legislativo que tem a função de fiscalizar e de cobrar o Poder Executivo. E uma outra bandeira de luta dos manifestantes em todo o país foi aprovada no Senado. A corrupção é agora considerada crime hediondo e será tratada com mais rigor da lei. Na Assembleia Legislativa do Amazonas, deputados dividem opiniões sobre a matéria. É um caso que se arrastava já há muitos anos, ontem chegou ao seu desfecho e pela primeira vez na história da nova república, um deputado federal, no exercício do seu mandato, foi condenado à prisão, e inclusive está foragido. Então vejam que a situação do Brasil é uma situação de mudança radical, e eu não tenho a mínima possibilidade de pensar diferente, que é uma mudança radical para o bem do nosso país. Eu acho que o endurecimento das leis e das punições, né, no caso, para a corrupção, é um caminho importante aí, é fundamental. Quando alguém no Brasil for condenado por corrupção, eu vou julgar que isso é importante. Crime hediondos, por exemplo, para casos de estupros, para casos de tráfico de drogas, crimes, né, considerados bárbaros, mas que os traficantes continuam soltos, embora essa lei já venha, me parece que de 1996, por aí, foi criada a lei de crimes hediondos, e os traficantes estão soltos, os estupradores estão estuprando, a violência aumentando, e aí, adianta criar a lei e não executá-la? O anúncio feito na quarta-feira de que a tarifa do transporte coletivo de Manaus voltaria a ser de R$ 2,75 também foi assunto discutido por parlamentares na Assembleia Legislativa. Eu acho que chegou a um preço que simboliza um esforço do governo federal, do governo do estado, da prefeitura de Manaus, de forma a reduzir custos operacionais. Eu vejo que a população cobra muito a redução da tarifa, mas cobra muito mais a melhoria da qualidade do serviço. E eu acho que em relação a isso, que é o mais importante, os passos ainda são muito tímidos. Essa tarifa, ela está caríssima. Podia ser bem menor. O que falta é uma transparência total em relação aos custos e a essa planilha. Se agora o governo e a prefeitura estão desonerando mais ainda, é o momento também de exigir que se abra essa planilha. Não dá mais para os empresários continuar a ter todos os dados e a prefeitura ficar só estimando.
Está na hora de realmente reassumir aquilo que é de sua responsabilidade. E nós, como políticos eleitos por essas pessoas, temos que nos curvar à vontade da população. Então, não está sendo reduzida a passagem pura e simplesmente. Nós estamos tomando medidas para que é possível, para não quebrar o sistema, para que a gente possa chegar a 2,75. A nossa parte é melhorar terminais, a reforma começa dia 2 de julho. Terceiro, é nós reciclarmos os rodoviários para que tratem bem os usuários do transporte. É um sistema que vai mudar como um todo. E, por outro lado, eles não estão perdendo nada não, porque eles estão recebendo menos, mas há um subsídio da Prefeitura e do Governo do Estado. Os deputados estaduais Marcos Rota, Marcelo Ramos e Adjuta Afonso protocolaram na mesa diretora da Assembleia o pedido de instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar a má prestação de serviços das operadoras de telefonia móvel e fixa no Amazonas. Nós temos várias e várias reclamações que apontam para a interrupção do sinal, queda no sinal, pontos cegos na capital e também no interior do estado, a questão dos créditos que são consumidos de uma forma quase que instantânea, cobranças absurdas, indevidas e abusivas. Então veja que o leque é muito grande de reclamações na capital e no interior a situação não é diferente. Nós perdemos a paciência com as operadoras de telefonia fixa e móvel do estado do Amazonas. Já foram tentadas todas as formas de diálogo, já foram dados todos os prazos, já foram feitos vários termos de ajustes e, infelizmente, eles insistem em não cumprir compromissos. Compromissos que não somos nós que criamos, compromissos que estão estabelecidos no termo e no contrato que eles receberam dessa concessão pública. Houve uma recomendação da UNALI, que é a entidade que congrega todos os deputados, de que cada estado fizesse a sua CPI, trocando informações estado por estado, e entendemos naquela conferência de que esses estados que tinham apresentado a CPI já tinham resultados positivos. A população estava participando, não é? Principalmente os interiores daqueles estados, e certamente no Amazonas não é diferente. Um total de 50 emendas foram apresentadas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias do Estado para o exercício financeiro de 2014. Com o prazo encerrado, as propostas já tramitam na mesa diretora da Casa. A maioria das emendas é voltada para as áreas de educação, segurança pública e até a reciclagem. Nós vamos começar a discutir as emendas, né? Nós só podemos entrar em recesso a partir do momento que a LDO seja votada. Então, nós temos aí até o dia 16 de julho, que é uma terça-feira, como data limite para a votação da LDO, que assim diz nosso regimento. Nosso trabalho vai até o dia 16 de julho de cada ano. Há uma necessidade de uma política estadual em atenção aos migrantes. Não só para acolher os migrantes, mas para tratar essa questão, porque deve crescer o número de migrantes para o Brasil e para o Amazonas, de vários países do mundo. Então tem que saber qual é a política do Estado para dar uma atenção a essa questão. Muitos estão apenas de passagem, não é nem um custo grande para a sociedade e para o Estado, mas nós não podemos fazer de conta que não é com a gente. O meio ambiente e a biopirataria foram os temas do seminário realizado nesta quinta-feira na Assembleia Legislativa pela União de Parlamentares Sul-Americanos e do Mercosul. É a primeira reunião da UPM realizada em Manaus por iniciativa do presidente da Comissão de Turismo da ALEAN, deputado Francisco Souza. É fundamental estarmos aqui nesta terra que tem experiência, que tem uma preocupação ambiental importante e é um modelo para o país e pode ser também para fora do Brasil. Por isso a importância de estarmos aqui, aprendermos com Manaus e com o Amazonas e certamente isso vai ser fundamental para a construção desta unidade que nós queremos dos países do Mercosul. A UNALI que também discute temas importantes e tem a participação de colegas que fazem parte do Mercosul, deputados aqui da região. Nós viemos aqui trazer o nosso apoio, participar desse debate, porque é importante não só para o Amazonas, mas para o Brasil como um todo. Eu penso que um país como o nosso, que pretende se destacar no século que principia, tem que ter noção do que é biotecnologia, tem que ter noção do que são essas potencialidades que estão aí latentes, estão
dormindo. A nossa Constituição Federal fala em preservação, em proteção dos recursos genéticos. Para que esses recursos possam ser devidamente aproveitados, nós temos que ter políticas públicas no sentido de inventariar quais são esses potenciais genéticos, no sentido de descobrir a fundo o quanto essa Amazônia ainda tem para nos proporcionar, e com certeza tem muito. Nós vamos aqui compartilhar esses 10 anos, nós trouxemos, inclusive, isso de uma forma muito executiva. O que nos caracteriza, principalmente, é a grande participação popular na construção das políticas públicas. Nós temos aqui pessoas que vêm não só dos países que são limítrofes aqui ao estado do Amazonas, mas também países da América do Sul, como o Uruguai, parlamentares uruguaios, argentinos, que estão para falar sobre as questões ecológicas, sobre a biodiversidade. E ainda durante o seminário, parlamentares da Assembleia Legislativa do Amazonas tomaram posse no Bloco Brasileiro da UPM. Lá atrás, eu já presidi o Bloco Brasileiro do Mercosul por um ano, quando o deputado Lino Chicharo era o presidente da Assembleia, e agora a Assembleia decidiu, de acordo com o consenso das Assembleias e dos deputados que compõem o Mercosul, Bloco Brasileiro, que eu voltasse a oferecer minha contribuição e ajudar nesse intercâmbio, nesse trabalho que nós fazemos a nível nacional, já que o Bloco Internacional nós também ajudamos, mas é um outro bloco de parlamentares. É um momento de alegria, né? É uma realização pessoal, ver que o nosso trabalho surte efeito. Recebo essa promoção como reconhecimento, que modéstia à parte nós temos procurado fazer o dever de casa, representar bem o Amazonas e a Leã, e o sentimento que nossa responsabilidade é aumentada, nós estamos estimulados, será um motivo de motivação para continuarmos o que já estamos fazendo. Ciência e tecnologia são instrumentos de ensino mais comuns em universidades, visando a formação de novos cientistas nos ensino médio e fundamental de escolas públicas e privadas do Estado, é que o deputado José Ricardo realizou uma audiência pública na Assembleia com autoridades ligadas ao setor. É importante que haja um estímulo para que os estudantes se interessem pela ciência ou pelas ciências, podemos assim dizer. Olhando a realidade do nosso estado, do Amazonas, onde a gente fala da necessidade de se fazer pesquisas na área da biodiversidade, da natureza, da nossa diversidade de riquezas que nós temos aqui para aproveitamento, é importante que desde a escola, desde o ensino fundamental, você já estimule os estudantes a enveredarem por essa área, para ter esse interesse de estudar, de se aprofundar, quem sabe amanhã a nível superior fazerem cursos voltados a essas áreas aí. Desde 2004, de lá para cá, nós já temos uma série de jovens estudantes que passaram pelo programa e que constatadamente se dão muito bem quando entram na universidade, sem muita dificuldade, né? E o que é mais importante, quando eles ingressam na universidade, eles já se envolvem também com pesquisa. Então, o programa tem essa vertente muito interessante e positiva, porque ele aposta no futuro, né? Ele forma não só cidadãos, contribui para formar bons cidadãos, mas também para formar bons cientistas do amanhã. Ele tem que ter um conhecimento muito amplo, da qual ele não possui, entendeu? E tem que ter um tempo muito grande, da qual também não possui, para poder se planejar, para poder avaliar, para preparar uma aula bem feita para esses alunos. Então, acho que tem no Brasil, que isso não é uma questão do Amazonas, é uma questão nacional do nosso país, a gente precisa estar pensando também nesse novo paradigma de educação que nós queremos para o ensino fundamental dos anos iniciais. Eu acho que isso centrado num único professor, não vamos ter nem ciência bem feita, nem a matemática bem feita. Manaus cedia pela primeira vez o encontro de jovens empreendedores. O evento reuniu empresários de diversas partes do país e contou com o suporte da Frente Parlamentar de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, presidida pelo deputado Adjuta Afonso. O objetivo desse evento é fazer um encontro com a academia, porque nós temos várias universidades aqui, e fazê-las entender que novos modelos de negócio são esses, e tão importante a criação de incubadoras e de aceleradoras dentro das universidades para abrigar essas ideias. São jovens dispostos a inovar, a criar, a introduzir sangue novo, dinamismo na economia,
economia precisa disso. Eu conheço uma economia velha, viciada em bancos oficiais, viciada em vender caro, viciada e louca por reserva de mercado, e eu entendo que essa juventude está pretendendo de fato competição, e é pela competição e pelo crescimento tecnológico, pela inovação, que nós vamos construir o Brasil competitivo, que ele não pode deixar de ser o que foi até aqui, tem que melhorar, porque não está boa a situação econômica do país. O FREMPEI vai estar participando, né, e certamente vai se colocar à disposição para que esse jovem busque, aquele que quer se formalizar. A gente tem esse apoio lá na Assembleia, dizer que a Assembleia está de portas abertas lá, a FREMPEI está lá à disposição daqueles que queiram não ficar na informalidade, né? Aqueles que queiram se formalizar, a Assembleia está lá para apoiá-lo. Na manhã desta quinta-feira, a Câmara Municipal de Manaus concedeu a medalha de ouro Dom João da Mata de Andrade Amaral ao pastor Adeilson Salles, da Igreja Assembleia de Deus de Madureira. A deputada Vera Castelo Branco prestigiou a cerimônia, representando o Poder Legislativo. Recebo com muita alegria e compartilho essa homenagem com todos os membros congregados e pastores, missionários, evangelistas, enfim, todos os cooperadores da Assembleia de Deus de Madureira. Acho que nós chegamos até aqui, não chegamos sozinhos, temos uma parceria muito grande e eu quero compartilhar esse momento de honra com todos os meus irmãos e meus companheiros do nosso querido Ministério de Madureira. A importância de tudo isso é os 10 anos. Ele tem 20 anos de ministério, mas 10 anos que ele contribui com o Amazonas e um trabalho grande, relevante na sociedade de Manaus, principalmente com as igrejas da Assembleia de Deus de Madureira, onde ele faz um trabalho de reconhecimento de conciliação familiar, um trabalho nas igrejas, um trabalho nos hospitais, um trabalho no presídio. Então é por isso que hoje ele é homenageado com essa honra, com essa medalha de ouro. A proposta do vereador Jornada, né, muito bem aceita por todos os vereadores da casa, foi aprovada assim com bastante louvor e alegria, né, por ser um homem que prega a palavra de Deus, prega a bondade, prega a religião cristã tão bem aceita no Brasil e, portanto, tem outros feitos sociais que são importantes ressaltar. E essa medalha vem, na verdade, ao encontro do anseio daqueles que conhecem o pastor, que o tem como líder, e a Câmara não poderia fazer outra coisa senão ouvir o clamor dessas pessoas. Pastor Adeilson e todos os pastores merecem reconhecimento como forma de incentivo, como forma de estímulo, mesmo sabendo do desprendimento dele, mas nós, políticos, a Câmara Municipal de Manaus e todos os políticos tem que fazer esses registros, tem que realmente reconhecer esse trabalho espiritual e, sobretudo, social. Boa tarde. E estas foram as principais notícias do Parlamento Estadual desta quinta-feira, dia 27. E hoje, logo mais no Alean Notícias, às 8h30 da noite, você vai acompanhar os principais fatos da semana no Parlamento Estadual. Os parlamentares do Amazonas repercutiram temas polêmicos, como a PEC 37, que foi rejeitada na Câmara dos Deputados. Se fosse aprovada, o poder de investigação criminal seria exclusivo das polícias civil e federal, retirando essa atribuição de órgãos, sobretudo do Ministério Público. Outro assunto que dividiu opiniões na Casa Legislativa foi a aprovação no Senado do projeto que transforma a corrupção em crime hediondo. Para outras informações do Parlamento Estadual, acesse o site da Assembleia Legislativa em alean.gov.br. Nós voltamos na próxima segunda-feira, neste mesmo horário. Um ótimo fim de semana para você!